Por que parece que o jovem angolano não quer trabalhar? Eu sou Jô Soares, um jovem angolano como você, e quero que deixes a tua opinião aqui embaixo nos comentários e se inscrevas no meu canal. Mas antes disso, eu quero deixar a minha opinião aqui nesse vídeo sobre por que parece que o jovem angolano não quer trabalhar. E para mim a resposta começa no incentivo. E quando eu estou a falar incentivo, existem duas formas de incentivo para o jovem querer trabalhar. A primeira forma é o salário. Para vocês terem noção, para que o salário em Angola valesse a pena, tendo em conta, assim, olhando para um país de primeiro mundo, como os Estados Unidos, como exemplo, nós teríamos que ganhar na ordem de 2 milhões de kwanza. E não é brincadeira, eu sei que parece um absurdo, mas não é brincadeira. Deixa eu dar um exemplo do porquê que o jovem americano tem muitos mais motivos para ter um emprego do que o jovem angolano no quesito salário. O salário mínimo nos Estados Unidos começa em 7,25 ponto alguma coisa de dólares, até 15, né? O estado que mais paga 15 dólares por hora. O que significa que se você trabalhar 20 horas por semana, 8 horas por dia, durante 20 dias no mês, você sai com um salário no mínimo de 1.120, 1.100 e alguma coisa de dólares. Com esse dinheiro, com 1.000 e tal dólares que você ganhou, você consegue comprar qualquer computador nos Estados Unidos para você fazer uma renda extra, por exemplo. Você consegue comprar a maior parte dos iPhones. Isso no primeiro mês, estou a falar do primeiro mês de trabalho. Você consegue comprar iPhone. Se estivermos a falar de recondicionado, você consegue comprar qualquer iPhone, você consegue comprar qualquer PC, você consegue, quero trabalhar com audiovisual, você consegue comprar uma câmera, quero ter uma casa, você consegue alugar, no primeiro mês de trabalho, você consegue alugar uma casa para você morar. Só que em Angola, com o salário mínimo em Angola subiu para 100 mil, por exemplo. Com o salário mínimo, por exemplo, não, subiu para 100 mil. Com o salário mínimo em Angola, para que um jovem consiga comprar um iPhone, vamos lá, um iPhone 12, para não falar assim de um 15, 14, 12, está aí na ordem dos 500, 600, 700 mil, assim, comprando nessas empresas que estão a revender, que são sérias. Esse jovem terá que trabalhar no mínimo 6 meses, no mínimo 6 meses, sem gastar nada, sem comer, sem beber, não tem roupa, ele sem gastar com transporte, nada. Sem gastar com absolutamente nada, esse jovem teria que trabalhar no mínimo 6 meses. Então, você já percebe a discrepância que está na motivação para trabalhar, porque assim, o que nos motiva a trabalhar como jovens, antes de qualquer coisa, é o facto de que nós temos coisas para fazer, temos coisas para realizar. Porque o jovem é uma tábua rasa, é uma folha em branco. O teu pai, você quando nasceu, já encontraste teu pai com casa, em muitas situações, com casa, às vezes carro, já com tudo feito. E você não tem nada na vida, você nem roupa, às vezes, com o teu próprio dinheiro tens. Então, o que é que você, como jovem, quer fazer? Queres começar a comprar o teu telefone, a tua roupa, queres começar a viver a tua vida, sair com os teus amigos, arranjar uma namorada e não sei o que, é tudo isso. Só que tudo isso tem um fator em comum: custa caro. E se tudo isso custa caro, você percebe o quanto o jovem angolano está lascado para a vida. Porque se ele quiser comprar um telefone, ele tem que trabalhar 6 meses. Se ele quiser alugar uma casa num lugar decente, como Quilamba, Zero, não vou falar dos condomínios do Talatona, nem nada disso, ou centralidades, ou apartamentos na cidade, porque nem não vai conseguir filho alheio. Mas, por exemplo, no Quilamba, que acho que os apartamentos estão na ordem de 100 a 200 mil. Esse jovem teria que trabalhar 2 anos, 1 ano e meio, sem gastar nada, só para alugar o apartamento, sem comprar mobília, sem comprar cama, sem nada. E se ele tiver que comprar um carro, ele tem que trabalhar no mínimo, se for emprego no salário mínimo, ele tem que trabalhar no mínimo uns 10, 15 anos. Você percebe que é um absurdo que nós vemos aqui no nosso país, a nível de ganhar mesmo um salário, é um absurdo sem medidas. O outro fator que pode servir como incentivo para um jovem trabalhar é o fator modalidades de compra. Bem recentemente nós em Angola tivemos aquela brasileira que ficou assustada com o fato de que aqui em Angola tudo se paga à vista, não parcela assinada. E é estranho que ela é brasileira, lá no Brasil as pessoas parcelam muita coisa, e o Brasil é um país com uma economia muito, muito mais forte que a nossa. Mas ainda assim, você percebe que eles têm modalidades de pagamento para facilitar com que o menos abastado possa comprar as coisas que precisa para sobreviver ou para ter uma vida, vamos assim dizer, condigna, não dizendo que eles o tenham, mas é um fator. Por que que o Brasil fez isso? Porque o Brasil reconhece que o salário mínimo deles também é baixo para servir de incentivo ao jovem, à pessoa, né, que quer trabalhar
trabalhar. Sendo que o salário do Brasil é baixo, eles decidiram criar o sistema de pagamentos parcelados, pagamentos a crédito, vamos assim dizer, cartões de crédito em si. Nós em Angola temos um salário 5 vezes mais baixo que o salário do Brasil e nós não compramos nada parcelado. No nosso país, você tem que pagar as coisas à vista, você tem que pagar as coisas à vista. Às vezes, você quer alguma coisa, você tem que pagar 1 ano de casa. Há pessoas que só aceitam 5 anos de casa para você ter uma casa. Então você percebe que o Estado, nesses aspectos, deveria intervir sim na economia, fazendo com que nós tivéssemos uma economia com modalidades de pagamento mais altas, porque não tem como o nosso país pagar bons salários. Deixa eu dar um exemplo claro aqui. Se todo angolano que trabalhar ganhasse 200 mil, que não é o caso, tem pessoas que ganham milhões, mas todo mundo ganhasse 200 mil, metade da população, vamos pegar metade da população, 15 milhões de angolanos, bateria na ordem de 3 trilhões de kwanzas. E, assim, que nós teremos só em salário. E o nosso país não produz isso. Já é acima do orçamento geral do Estado, por exemplo, 2024 foi de 24 mil milhões de kwanza. Então você percebe que só de salário nós já teríamos acima do OGE. Então o fator aqui para você olhar é que aumentar o salário não é uma hipótese. E sempre que se aumenta o salário na caneta, as pessoas sofrem, porque o aumento do salário deve ser um reflexo da produtividade do país e não necessariamente uma ordem presidencial ou uma ordem de lá dos deputados na Assembleia. Tem que ser uma coisa que é consequência da produtividade. As empresas estão a produzir tanto que vale a pena pagar mais, que sobra para pagar mais, que vale a pena a própria empresa privada pagar mais caro, porque ela quer se manter competitiva e quer incentivar o colaborador. Entende que é uma coisa que acaba sendo consequência da produtividade. Logo, a nossa saída não é a primeira de pagar 2 milhões de kwanzas de salário, mas é a segunda, de nós termos melhores modalidades de pagamento. O jovem angolano que trabalha, ele tem que ter a possibilidade de alugar uma casa e pagar 1 mês, 2 meses, no máximo. Ele tem que ter a possibilidade de ir em uma loja séria, ele vai, nem que tiver que passar por um processo de documentação e comprar um computador para pagar em, sei lá, 3 anos de salário, alguma coisa assim. Então, nós temos que melhorar as nossas modalidades de pagamento, porque em caso contrário, não vale a pena para o jovem se arriscar no mundo do trabalho, aguentar os maus tratos. Nós sabemos que aqui no nosso país a fiscalização peca bastante. E se a fiscalização peca, você está a Deus dará na empresa muitas das vezes de estrangeiros, você está a Deus dará na empresa muitas das vezes de chefes sem caráter e que vai acabar te prejudicando ao longo do tempo. Então, a minha opinião, a conclusão da minha opinião é que não é uma questão de preguiça, não é uma questão de que essa geração é mesquinha, é fraca necessariamente, mas é uma questão de falta de incentivo. Você tem que pensar da seguinte maneira: a menina de 18, 19, de 20 anos que quer o iPhone 16, ela tem duas opções: ir trabalhar numa empresa e ganhar 100 mil kwanzas ou o papoite que vai lhe dar daqui a um mês. Qual das opções ela vai exatamente escolher? Um iPhone 16 está quase 2 milhões, são no mínimo 2 anos de trabalho sem mexer no salário. E aqui é um mês. Qualquer pessoa que tivesse coragem e assim não tivesse muita força ética, vamos assim dizer, que aí entra assim um pouco num debate, faria a mesma coisa. Então é uma questão de falta de incentivos mesmo. Mas agora vamos mudar a vertente. Imagina que essa jovem tem a opção de, se ela trabalhar, ela conseguir pagar um iPhone 16 parcelado em 50 mil kwanzas e ela vai ganhar 100 mil. Ela não teria que se submeter à cama daquele senhor. Muito pelo contrário, ela pegaria, trabalharia e no primeiro mês de salário dela, ela iria fazer a entrada do iPhone ou pagar a entrada do telefone e já receber o telefone, está pelo menos a viver esse miminho, vamos assim dizer. O mesmo se aplica a uma casa, o mesmo se aplica a qualquer outra coisa, se permitissem essas modalidades de pagamento para facilitar o jovem, para incentivar o jovem a querer encarar a jornada de trabalho. Então, a minha opinião é que nós não temos uma geração preguiçosa, mas sim nós temos um Estado, um governo, nós temos empresas em si que não trabalham para que hajam melhores incentivos, para que o jovem queira se inserir no ramo do trabalho, para que o jovem queira viver um emprego de facto e ajudar na produção do nosso país. E claro, se você concorda, se você discorda, deixa a tua opinião, me ajuda a crescer intelectualmente nesse assunto em si. E se inscreva no meu canal que eu vou trazer muitos mais vídeos sobre isso.